Boa noite, minha querida. Olá, que gostoso Que delícia falar com estar com você. você. É Nossa, verdade, né, Fê? super pontual você, não, né? Tem que ser, né? Estamos aqui com a doutora Adriana Foz. Ela é neuropsicóloga, ela é mestre em ciências pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Ela é especialista em psicopedagogia pelo Sete Sapiens, tá? Ela é pós-graduada em psicologia da educação pela USP. Ufa, né? A gente tem até aqui, né? Então é respirar, assim, que é para falar, porque ela tem Imagina. um currículo gigante, né? Ela é diretora da Neuroconnect, ela é pesquisadora, que eu acho isso maravilhoso, em neurociência cognitiva e educacional, autora de diversos livros e artigos maravilhosos, entre os quais a minha paixão, né, que eu publiquei hoje, é o livro Frustração, onde ela fala que é da plasticidade emocional, que quem não comprou ainda pode comprar. Fica aqui a minha dica, tá? E que eu vou parar aqui, porque senão eu vou gastar aqui a hora, né, em que eu tenho aqui com ela, né, que é pra gente, só falando que é do currículo dela. Mas além disso tudo, a Adri é um ser humano assim, em que assim, quando tudo parece ruim, ela é luz, ela é sol. Então, é Que assim, ela é uma gostoso. pessoa, a coisa mais linda de se ver nesse mundo, que é de se estar junto. Quem ainda não teve a chance de estar com a Adri, gente, entra na fila. Entra na fila, porque realmente ela é uma pessoa muito especial. Dri, Ai, antes eu Fê, vou te dar boa noite, vou te dar alguns segundos, né, que é para você dar boa noite, e aí eu vou começar. Gente, super boa noite. Essa é a Adri. que gostoso. Nossa, Fê, que presente. Meu Deus do Não, céu, o eu vou presente dormir hoje de um é jeito meu, é assim nosso. muito especial, viu? Que delícia. E que delícia assim a gente vai falar um pouco também para esse lado assim, o lado, vamos dizer, o lado, se a gente pode entender que tem um lado positivo, né? Não, Tudo isso que a gente está vivendo. eu vou falar disso. Eu E, só deixei você falar boa noite. Só isso por ai, enquanto. desculpa, você vê Não, como eu você pode sou? falar Que já já. metida! Não, e depois eu vou deixar Ai, só eu você ia, falar. Mas só deixei você não, falar sabe o boa que é? noite. Eu ia brincar porque Pode ir. eu ia falar de um lado super positivo que eu estou vendo, super bacana, que Diga. é nós estamos conversando desse jeito agora. Fala. Nossa vida, a gente se conhece há muitos anos, né? Sabemos uma da vida da outra, mas a gente não tá perto como nós estamos agora. Ai, Então, que essa delícia. pandemia trouxe algo bom para a Ai, gente que aí, lado bom, né? Tô revendo tanta gente que eu não não via. é? Então, e ó, você é uma coisa, né? Estudar moleca junta e, né, tá vendo agora de novo e tudo de bom, tudo de bom. Olha que lado bom da vida, olha que lado bom da É pandemia, verdade. né? Isso é bem bacana mesmo. Ah, que legal. Gente, a gente tá, né, vivendo aí que é uma panaceia na cabeça que é de todo mundo, né? A gente, de repente, foi surpreendido por um vírus muito falado, muito pouco sabido, né? Enfim, muito se fala, pouco se sabe. Uh, e a gente vive aí uma sobrecarga de, assim, o que está ocorrendo de ruim que é na cabeça das pessoas, né? Quais são que é os prejuízos, né, que é da pandemia, quais são os males da pandemia, porque afinal, que é de contas, quando tem que é uma coisa nociva, né, em que é na saúde, alguma coisa ruim vem acontecendo, alguma coisa ruim vai acontecer. Mas, por incrível que pareça, hoje a Adri veio, né, que é para falar, né, para a gente dos ganhos emocionais da pandemia. Quer dizer, dentro de tudo tá ruim, dentro que é do vírus, né, que não é legal, dentro que é da contaminação, dentro que é da saúde, né, mental, ela acontecer aí que é um tilt e tal.
ganhos que é da saúde mental. Quer dizer, dentro disso tudo, quais ganhos a gente vai ter emocionais nisso tudo, né? Porque alguma coisa boa a gente vai ter, porque senão ela não estaria aqui, né? E obviamente, né, que não seria ela, né, falando, né? Além do mais, a Adri, ela é não só pela experiência dela, né, profissional, que é brilhante, maravilhosa e inquestionável, ela tem uma experiência de vida, né? Quem já leu, quem já ouviu ela, né, falando, em que, né, pode estar tudo é tudo ruim, tudo preto, tudo negro, mas ela consegue, né, fazer virar sol, como, né, eu disse, né? Então ela consegue tirar algo bom, né, daquela situação. Então ela tem uma, né, resiliência, algo, né, fenomenal, né? Enfim, os ganhos emocionais da pandemia, a gente treinando a plasticidade emocional, que é algo que a Adri descobriu e que ela vai nos contar também hoje. Então, antes de eu passar aqui a palavra para ela, eu escutei dela, que está aqui, uma frase que eu assim nunca mais esqueci na vida, né? Como é que é? A gente sempre tem a possibilidade de escolher. Eu vou repetir, a gente sempre tem a possibilidade de escolher. E agora a bola é sua minha amiga. Ai, querida, olha, muito obrigada mais uma vez, não só por essas palavras deliciosas e a oportunidade de podermos estar conversando e de compartilharmos algumas experiências, não é? E entendimentos da vida. E quando você fala dessa frase, é uma frase que para mim também foi muito emblemática, porque sempre quando a gente tem uma situação muito difícil, às vezes a gente não vê saída, né? E quando a gente entende que enquanto há vida, há pelo menos a possibilidade de escolha, de uma escolha, é maravilhoso, porque você então tem a possibilidade de encontrar, se não uma resolução, uma forma de apaziguar, de melhorar, de mudar. E sabe que por que é legal isso também? Porque é como o cérebro funciona. Eu gosto muito de fazer sempre esse paralelo com o cérebro, Fê, porque, querendo ou não, nós somos produto desta máquina. E Sim. quanto mais a gente puder, né, conhecer sobre esta máquina assim, espetacular que a gente tem, quanto mais eu conheço, mais eu vejo que eu não sei nada, e mais eu fico realmente assim maravilhada com essa. A gente não tem um cérebro perfeito, né? Não somos Deus nem nada parecido, mas é realmente algo muito incrível. E essa possibilidade que a gente tem de sempre ter uma escolha, ela nos traz uma força muito grande. E eu vivi isso na pele, como eu costumo dizer, porque quando a gente sofre um problema muito grave de saúde, a gente acaba vendo este momento onde a gente não encontra uma luz, sabe aquela famosa luz no final do túnel? Sim, sim, Mas aí a gente aprende, por isso que eu falei do cérebro agora, porque o cérebro ele é binário, o computador também é binário, né? sim. Sendo binário, olha que coisa interessante, a gente sempre pode ter dois caminhos. Então, lembrando que, enquanto seres humanos, vamos ter sempre, no mínimo, dois caminhos, eu acho isso fantástico. Eu vejo que quando eu coloco isso para meus pacientes, mesmo aqueles que estão assim se vendo sem saída, sem luz no túnel, eles falam: nossa, é verdade, eu tenho um cérebro, então eu pelo menos tenho duas escolhas. Então, eu acho que isso é muito bom, principalmente quando a gente vive, né, momentos assim tão desafiadores, né, como o que a Sim. gente está vivendo agora. Então, E né, momentos, né, então, né, desafiadores, como o nome diz, né, então, né, nos desafiam. Muitas são as pessoas em que empacam que é no desafio. Muitas são as pessoas que optam ou
ou eu não diria uma opção, mas em que ficam no ó vida, ó céus, né? Isso. A gente tem que é uma palavrinha muito pequenininha, mas que eu, né, diria que é uma palavra que tem que é um poder, né? Tem uma, tem assim, tem uma potência muito grande, né? Eu diria que é o motor que é de um, né, o automóvel que se chama emoção. E eu, né, queria que você falasse que é da emoção para gente. Tá ótimo, a emoção realmente é mais do que um motor, né? Eu até recorrendo de novo, né, à nossa máquina imprescindível de aprender, de viver, a primeira coisa que acontece no nosso cérebro é uma decisão, uma tomada de decisão emocional. Então, a emoção, primeiro, ela é parte inerente, né, do ser humano, e se a primeira coisa que acontece no cérebro, se a gente puder colocar todas as ações do cérebro em linha reta, é uma tomada de decisão emocional, a gente precisa olhar muito mais para isso, não é? E você sabe que quando você falou da questão do otimismo, né, e também falou de pessoas que ficam a vida aos céus, me fez lembrar até de um capítulo do livro Frustração, esse que você gostou e que você é Ah, eu maravilhosa, amo. faz uma propaganda desse meu livro, que é muito Eu boa. amo. Quando chega no capítulo do otimismo, que eu fui estudar, então, o que é esse otimismo? Né? Otimismo é só a gente ver tudo, todo lado, só o lado bom da vida, é a gente ter aquele olhar de poliana, é a gente ser simplista, né? Não, o otimismo, olha que fantástico, o otimismo tem um circuito né, na nossa mente que faz com que todo nossos pensamentos, a nossa energia tenha mais força. Então, o que é isso? Primeiro, então, o otimismo não é não ver as coisas ruins, erradas e difíceis. Né? O otimista é aquele que consegue ver um outro caminho, um outro lado, apesar de ver a dificuldade, a tristeza, vamos dizer, tudo aquilo que, por exemplo, que a gente vive hoje. Não dá para a gente viver no planeta, né, Terra, hoje, sem ficar triste, Sim, sem se preocupar, sem se sentir angustiado. sim. Agora, não é só porque a gente vê, percebe e sente essas coisas difíceis que a gente não vai procurar ter um olhar positivo e sentir algo positivo também por alguma coisa. Então, esse exercício é muito importante. Aliás, desde de criança, esse olhar é bastante importante, que isso nos dá força, isso o treino, né, desse olhar otimista com responsabilidade, né, que é o otimismo, enfim, suscita, é extremamente importante para a nossa vida. Tem um estudo, uma pesquisa muito interessante, porque aí a gente fala assim, bom, então, se o otimista ele vai ter menos estresse, por exemplo, eu acho a gente vai entender que o pessimista vai ser mais estressado. Sim. Você acredita que os estudos mostram que não? Porque o pessimista e o otimista, né, eles não são um contraponto. E eles não. A, a, a forma de você ver o mundo, entender possibilidades de forma otimista, não significa que a gente está se opondo ao pessimismo e vice-versa. Então, o ser pessimista, a pessoa pode não se estressar e ser pessimista. Lembra uma novela? Isso eu não sei, todos que estão aí na nossa live, não sei se lembra de uma novela que tinha o tal do Nonô Correia. Lembra? Um cara Lembro, bem. Ele era Nossa. super pessimista, mas ele era super ok. Ele É, não, a gente não percebia ele estressado. é, é. Então, essa relação com o estresse não existe, né? Dessa forma, como a gente às vezes imagina. Mas fato é que o otimista, esse sim, quando treina esse olhar otimista, quando busca sempre dar soluções positivas para a sua vida, para a vida do entorno, ele vai ter menos estresse.
Então, é uma outra vantagem, né, maravilhosa da gente poder entender que ser otimista não é negar as coisas difíceis e ainda treinar essa competência emocional vai trazer mais benefício para a gente. Então, eu acho isso muito, muito legal. Dri, E aí você... ninguém Oi. nasce otimista ou a gente nasce, né, otimista. Segundo, né, então né, dá para desenvolver, né, então o otimismo. Isso, exatamente. O otimismo, ele é uma competência, assim como a competência da resiliência, a competência da perseverança, da empatia. Todas essas competências, elas podem ser estimuladas e desenvolvidas. É Perfeito. lógico que tudo, né, tudo na vida tem os aspectos, vamos dizer, individuais, né, que são Sim, neurobiológicos, que tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, com o tipo de estímulo no ambiente que a gente teve, mas a priori, todos nós podemos desenvolver todas essas competências que a gente mencionou aqui, que para justamente fazer com que a gente viva melhor. Tem também outras pesquisas muito interessantes que falam, por exemplo, quando na época da guerra, épocas de guerra, então, você imagina como que uma pessoa pode ser otimista só vendo gente morrendo, pois é. gente né, matando, falta de comida, falta de moradia, que mais ou menos é o que alguns segmentos hoje da nossa sociedade está passando, né, de uma forma assim, se a gente puder pôr em módulo. Mas, mesmo assim, a gente tem a condição de ter um olhar positivo, um olhar de esperança, né? E aí que a gente vai ver a diferença também do que é esperança, expectativa, e daquilo que é você poder acreditar em algo bom para você, né? Que são duas coisas também diferentes. Mas eu não esqueci da sua pergunta, não. Uma pergunta deliciosa que é, e emoção? Onde fica E nisso, né? emoção, é uma E palavra emoção. pequena de um impacto tão grande, de um significado tão bonito, que eu adoro ver você falar sobre emoção. Então, a emoção. Então, você deve ter ouvido eu falar que eu brinco que a emoção é o que une o corpo ao cérebro, né? Às vezes a gente fica muito na história até da própria humanidade, ficou sempre, ainda mais recentemente, né, com as questões da informática, do digital, muito voltado assim, nossa, como as coisas racionais e as coisas que são de ordem, né, da ordem cognitiva, como elas tiveram sempre um grande valor, né, no mercado, nas relações das pessoas, e a gente esquece que justamente o que vai unir as nossas faculdades mentais, a nossa grande máquina do aprender, que é o cérebro, ao nosso corpo, porque o corpo também é um patrimônio que a gente tem, não é? É justamente a emoção. E por quê? Porque quando a gente sente, por exemplo, a raiva, que é uma emoção super conhecida, né? E que não tem como a gente não sentir, justamente porque a gente é ser humano, Sim. a gente vai sentir a raiva, e aí é a nossa mente e o nosso corpo que vão sentir, né? De repente, quem tem raiva fica com a mandíbula enrijecida, tem gente que prende o intestino, que muda os traços do rosto. Então, mostra bastante essa inter-relação, né? Então, emoção, quanto mais a gente puder reconhecer as nossas emoções, né, Fê? E algo que a gente não aprendeu. Talvez as pessoas que estão também nos assistindo aqui também não tiveram isso, essa educação emocional, que eu chamo até de educação emocional. Olha que bacana. Aliás, de repente, na nossa época, não era nem tão valorizada, ninguém nem Não, entendia a emoção como algo inerente, né? Com a importância que hoje a gente está dando. Sim. Então, a gente aprender, mesmo com a nossa idade, né? Aliás, mesmo não, inclusive, porque a Inclusive, gente já bom, tem essa idade, inclusive até bom, para porque ensinar até, né, os... então a gente, né, certo, né, ainda tem chão pela frente, né, Dri?
Vamos combinar? Lógico, lógico, nem diga, nós estamos nem chegamos na metade só da caminhada, Pois é, é. não é? E temos todo... Mas é que eu ia brincar, porque a gente tem também uma responsabilidade para com as crianças, né? Com Sim, os filhos, com os jovens, que é de ajudá-los a reconhecer essas emoções e a aprender a lidar com elas. Porque cada vez mais a gente vê que todas as competências, né, necessárias para esse mundo Covid, pós-Covid, cada vez mais elas incluem a necessidade de desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, né? Quando a gente fala de âmbito escolar, e eu chamo de competências emocionais quando a gente fala em relação a adultos, né? Porque a gente já tem outro estágio de amadurecimento das habilidades em si. sim. Então, acho que olhar para as emoções, cuidar delas e ajudar quem está conosco, né? Porque, por exemplo, até meu marido, por exemplo, ele também não teve essa mesma educação, e o homem, de algumas educações, ficaram mais distantes, né? De poder se reconhecer, de poder aceitar que fica triste com coisas, ou que sente raiva por outras, ou que tem medo, principalmente o medo, né? Medo, Aliás, o medo é a emoção que mais agora está pegando todo mundo, né? Às vezes a gente nem se percebe e as nossas ações estão sendo, vamos dizer, direcionadas para essa sensação do medo. Então, a gente ter essa percepção, ter esse reconhecimento é muito importante. E por isso aí eu já coloco um aspecto positivo de todas essas dificuldades que a gente está vivendo, que é a gente parar para olhar mais para como a gente funciona. Porque quando eu comecei outro dia, eu fui fazer uma live, imagina só, falar os aspectos positivos da pandemia e os aspectos positivos justamente para quem viveu um AVC, que é algo tão grave, tão limitante. Mas justamente quando a gente se dá conta de que todos, né, porque uma pandemia acomete a todos, né, do planeta, não existe, pode ser uns mais, outros menos, né, a gente tem uma chance de refazer, né? Óbvio que a gente tem sempre chance de refazer, de reestruturar, de reconectar, de reviver, mas quando todos têm um mesmo um fato em comum em alguma diversidade, isso traz uma cumplicidade, isso traz uma oportunidade de empatia, de generosidade, de compaixão muito grande. E isso é muito positivo, porque já que a gente falou de aspectos cerebrais e de aspectos que promovem, né, a nossa saúde, a compaixão também é muito comprovada como algo altamente promotor da nossa saúde. Então, sim. veja só, né, em algo tão difícil, tão sofrido, tão desafiador, a gente pode sim treinar habilidades e competências que vão promover a nossa vida, promover a vida das pessoas, né? Não sei se você tem, é que você, com essa cara de menina, né? Mas Parece que tem os filhos criancinhas, mas não tem, seus filhos já são grandes, né? Eu ia agora falar, nossa, seus filhinhos, pensando nos pequenos. 28 e Meu 26. Deus do céu, Bom, Fê, que vamos. coisa Dri, incrível. Nisso tudo, tá? É muito comum a gente, que é no nosso dia a dia, a gente se frustrar, a gente ter que lidar com a frustração. Eu queria que você, né, explicasse, porque você fala tão bem, o que é a frustração, né? Porque tem muita gente, Uhum. né, que tem uma outra visão que é de frustração, que eu antes que é de aprender a sua visão, que é de frustração, eu acho que a minha visão era errônea, que é de frustração. Como E é que você via a frustração? Conta para mim também. eu via a frustração é como, né, uma coisa sempre negativa, né? Frustrar era uma Uhum. coisa, né, em que a gente
era assim, meio em que era algo assim, né, indesejado. Você não quer se frustrar, Entendi. você não quer que seus filhos, né, se frustrem, né? Você, né, Uhum. não deixa se frustrar, você, né? Mas não, né? Te frustrar faz parte, né? Você tem que deixar se frustrar, mas eu quero que você fale disso, não eu falo disso, Não, é que eu entendeu? fiquei curiosa, assim, eu Eu adorei via como saber um assim, pouco de... frustração era uma coisa ruim. Frustrar também é uma coisa só ruim, né? Ninguém quer viver frustração. Para que viver a frustração, né? E tal, né? Por que que eu vou me frustrar? Por que que eu quero frustração? Porque eu quero deixar quem eu meus amo filhos, né? se frustrar, né? Então, Não, o que é frustração, né? Por que que esse seu livro ele me encanta tanto, né? Que eu já li 3 vezes o livro, que eu, né, distribuo ai, que é que para o delícia. mundo, que é o seu livro, né? Tá, então né, vamos começar pelo título dele, Frustração. Até você sabe que quando eu fui dar o título, eu fiquei na dúvida se eu ia dar este título ou se eu ia falar das competências para lidar com a vida, né? Mas eu escolhi falar de frustração por uma questão assim até de responsabilidade, Eu achei porque muito bacana. a frustração é um estado emocional igual ao da ansiedade, né? Igual no sentido assim, a ansiedade é um estado emocional, não é uma emoção, e a frustração também é um estado emocional, não é uma É, emoção. é, Ela é muito ligada com o ambiente, né? E principalmente com o ser humano. E as emoções primárias, elas acontecem também com outros animais, não só com a gente. E aí, só que eu percebo que a ansiedade ela é muito falada, ela é muito comentada. Se a muito. gente pegar, acho que um jornal e ver o número de palavras que está escrito ansiedade, acho que a gente vai ficar super surpresa. É, Ou na fala, né, das pessoas mesmo nas lives e tal, ainda mais nessa época. é, Só que a gente não fala tanto da frustração. E por quê? Porque é uma questão também de preconceito, de você super falou o que eu entendo, falta de conhecimento, né? Às vezes isso. a gente não percebe que o que a gente está vivendo é a frustração e a gente acha que é a ansiedade. Por quê? Porque a frustração nos leva à ansiedade. Se eu não consigo lidar com algo difícil, eu vou querer me afastar disso, e aí vai me levar para o futuro, vai me levar para uma sensação ansiosa, né? Porque a ansiedade, se a gente puder fazer essa brincadeira assim de comparar uma com a outra, a frustração nos leva ao passado, né? Então Sim, eu me frustro de algo que não aconteceu, ou de algo que aconteceu do jeito que não foi bom para mim. E a ansiedade é aquilo que eu quero que aconteça e que ainda não aconteceu, sim. ou algo que tá me tirando muito a atenção do meu presente. Então, o que eu quero colocar é que muitas vezes a frustração, a gente não fala dela por falta de conhecimento. E quanto mais, e aí, por que eu quis fazer o livro de frustração? Era justamente para dar essa chance para as pessoas, porque quanto mais a gente se conhece e reconhece o que a gente sente, mais a gente tem condição de superar as nossas dificuldades, de ajudar, de colaborar, de poder ter uma sensação de bem-estar maior, que eu acho que hoje é tão falado Sim. essa palavra, né? Até você na É, Nantu bem-estar. deve trabalhar muito com É, isso, né? O é, bem-estar, a qualidade de vida. sim, Então, mais uma razão para a gente olhar para o que é a frustração, né? E o lado positivo da frustração, eu não gosto de falar de lado positivo da frustração, mas assim, porque ela é uma sensação desagradável. Não tem sim. como você não conseguir, de repente, ir a a festa de formatura do seu filho que se formou agora no terceiro colegial, no ensino médio, É, e você achar, ai, que feliz que eu não vou poder ter é, uma festa junto com ele, que eu não vou, sim. né? Não tem como. Mas a questão é o que a gente pode fazer para promover algo bom em vivendo a frustração. Olha que coisa curiosa, Fê. Por isso que eu digo, quando a gente vai aprendendo o cérebro, a gente parece que tudo fica mais claro e mais fácil da gente compreender. Para que o ser humano não ficasse mais prostrado, o cérebro ao longo, né, da evolução tal do homem, ele criou essa sensação da frustração e também da ansiedade e outras, para que ele se sinta mal e vá buscar uma solução.
Porque Olha que quando a bacana. gente tem a frustração, tem menos dopamina. E a dopamina é o, vamos dizer, o neurotransmissor do prazer. Isso. Então, é como se o ser humano fosse moldado para agir, para criar, para solucionar, para resolver. Então, se a gente entender que a frustração acontece e que a gente pode buscar recursos para a gente superar e nos tornar mais fortes, isso é maravilhoso. E até também, nós, enquanto adultos, não viver a frustração, não experimentar. A gente não precisa querer viver, enquanto criança e adolescente, é necessário que se viva até para o cérebro amadurecer. Sim. Mas quando adulto, a gente já tem condição de analisar a situação para não se frustrar. Apesar de sempre vai existir as situações frustrantes. Haja visto quem é que podia prever uma pandemia, quem é que podia prever que a gente ia parar todos os nossos as nossas rotinas, as Vinha nossas tudo muito bem, obrigada e tal, todo mundo estruturado dentro que é da sua rotina, dentro do seu dia, dentro da sua semana, e de repente, de uma hora para outra, né? Então a gente via, lá na China está acontecendo isso, né? Depois, puxa, olha, lá na Itália tá, mas imagina se um dia chegar no Brasil, aí chega, pá, pum, fecha, acontece tal, fecha escola, fecha isso, fecha aquilo, né? Então, Dri, só te, né, interrompendo, né, tem aqui que é uma pessoa, né, querendo, né, saber a diferença entre estado emocional e, né, emoção. Fala só que um pouquinho, porque a gente tem várias, né, pessoas aqui que lógico. são da Não, área. super legal, ainda mais porque a gente Né? está justamente Sim, falando, né, sim, que a informação, ela é, se não é a solução, é é, quase lá, né? Então vamos mostrar. A emoção, a gente tem o que a gente chama de emoção primária, são emoções básicas para todo ser humano. Então, é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o desprezo, né? Em alguns especialistas falam de desprezo, outros falam de um outro tipo de emoção. Mas o mais importante dessa diferenciação é que a emoção primária, ela também é compartilhada com outros animais. E a partir, por exemplo, do que a gente chama do cérebro reptiliano, né, dos répteis, que contam com esse mecanismo emocional para sobreviver, para reagir, né, às situações do ambiente. E estado emocional, ele advém e ele vem muito perto, né? Ele vem, os circuitos neurais são muito próximos das emoções. Então, por exemplo, a frustração tem um circuito cerebral muito próximo à raiva. Então, a raiva e a frustração, até pouco tempo atrás, as pessoas não entendiam muito a diferença, apesar de saber que eram diferentes. Hoje, a gente já vê que no cérebro é um outro circuito, apesar de ter muitas áreas em comum, muitos circuitos dentro da rede, né? sim, sim. Então, isso que é bastante interessante e que é próprio do ser humano. A ansiedade, a princípio, né, porque muitas pesquisas de repente ainda vão acontecer, eu não conheço pesquisas ligadas a animais sobre isso, mas a gente sabe que essas são sentimentos, né, e muitas pessoas também chamam o estado emocional de sentimento, mas a palavra certa é estado emocional, justamente porque é para ficar e ir embora logo. Emoção também é isso. Emoção você sente muito rápido. Quando demora, ela se torna sentimento. O sentimento é aquilo que passa pelo nosso racional, que passa pelo nosso pensamento, mas a emoção ela é uma reação ao ambiente. Certo. Aí, né, então, a gente se frustrou, né? A gente tem vários níveis, né? Que é de frustração, tudo bem e tal. E aí, então, a gente pode treinar o que você chama de plasticidade emocional. Uhum. Eu sei que quem quiser vai comprar, que é o seu livro, que é uma.
é uma obrigatoriedade aqui para você ler. Mas assim, dá uma explicadinha aqui que é para o pessoal, já que eu pus tanta água na boca. O que é uma plasticidade emocional? O que é a plasticidade emocional? Tá ótimo, estou aqui mudando aqui. É, Eu era por estava causa das vendo que luzes, né? A estava gente numa fica meio assim, janela. né? Né? A gente, né, não é blogueira, né? Então a gente não fica, né? Então não é Isso, certa, essa né? coisa. Mas tudo Exatamente. bem, isso mostra a espontaneidade, né? É, Isso é muito bacana. é, E, Fê, é assim, a plasticidade cerebral já é um conceito bastante conhecido que significa a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de modificar mediante aprendizagem, desenvolvimento e intercorrências. tá. Quando eu vivi meu problema de saúde, eu percebi que precisaria ter, para fazer mudanças importantes e grandiosas, né, para você não só recuperar funções motoras, funções mentais, eu percebi que não era suficiente algumas esses processos que o cérebro tem de um ponto de vista não consciente. E passei a desenvolver e cultivar essas competências emocionais que a gente conversou aqui, como a resiliência, como a empatia, como a intuição, né? Até no livro Frustração eu descrevo as 14 É, competências que tem aquelas que tem os circuitos no é, cérebro, ou seja, então elas são reais, né? Não é história, né? Não é é, história para é, boi dormir. Mas e a plasticidade, então, é como se fosse recursos que a gente pode descobrir, novas redes que a gente pode fazer para superar por meio da consciência. Então, a plasticidade emocional, ela não tem ainda nenhum correlato, eu nunca vi esse termo antes, eu acho que isso é em certo sentido, é muito bacana, né? Mas em outro muito custoso, porque para eu aprender tudo isso, né, foi muito difícil ter vivido tudo que eu vivi, mas o mais bacana, acho que para a gente passar para as pessoas que não viveram situações tão complicadas ou tão desafiadoras, é entender que por meio da emoção, por meio do cultivo de competência emocional, a gente consegue mudar padrões, a gente consegue mudar comportamentos, a gente consegue mudar até formas de, vamos dizer, dificuldades grandiosas que se tinha, a gente consegue mudar pelo treino das competências emocionais. Então, isso que eu acho que é fantástico, poder aprender sobre isso e experienciar isso. sim. E vivendo esse, né, momento, Dri, tem uma a competência, Eren, que eu queria, né, então ressaltar, né? Eu não sei se você concorda, né, e tal comigo, que hoje também virou que é uma palavrinha em que se fala de uma maneira fácil, assim, né? Digamos, até, né, que é de uma maneira meio que, né, então banalizada, acho que pela falta de, né, conhecimento. Mas, né, se você puder falar que é um pouquinho da empatia, né? Porque a gente está vivendo que é um momento difícil, que há, no meu ver, a empatia precisa ser desenvolvida rápida. Quem ainda não tem uma empatia desenvolvida, quem não tem ela muito bem, quem nem sabe o que é empatia, né? Quem só lê a empatia, quem só fala, olha, né? Então a gente precisa ter, né, empatia não pelo outro, ó, precisa ter empatia, ó, precisa ter empatia, precisa ter empatia. Eu acho que, né, urgentemente precisa primeiro saber o que é empatia. Segundo, né, saber meio como desenvolver essa empatia, né, Adri? Nossa, é verdade, Fê. Até antes da Covid, a gente começou a ouvir muito, né, a palavra empatia, até dentro de empresa, dentro das escolas, mas o quanto que isso era entendido como com verdade, porque a Exatamente. empatia, a empatia, ela tem uma redes neurais muito interessantes e importantes para uma série de questões, mas acho que a primeira coisa que eu acho importante falar da empatia é que existem duas empatias.
a empatia cognitiva e a empatia emocional. E o importante é que a gente tenha um equilíbrio das duas. Então, o que é isso? A empatia emocional é aquela que a gente se coloca no lugar do outro, né? Veste os sapatos do outro, olha a situação com o olhar do outro, muito usando seus sentimentos, Tá. usando essa conexão com o sentir. E a empatia cognitiva, que é muito típica de psicopata, é aquele que vai entender como que você pensa, como que você entende o mundo, né? E o psicopata que vai usar o lado negativo, né, de todo esse processo, ele vai tentar se aproximar de você por meio desta racionalidade empática. Olha que Agora, para a interessante. gente que está... Oi? Olha que, né, interessante, né, você falar isso. Eu, quando fui estudar, também fiquei muito, assim, surpresa Pois é. de ver o quanto que a gente tem que ter essa atenção e até também, porque a gente desenvolver a empatia cognitiva nos tira também daquele lugar de ficar sugado emocionalmente. Eu não sei, assim, você ou as pessoas que estamos assistindo, eu, por exemplo, tenho uma facilidade muito grande de ser empática emocional. Isso sempre me custou muito, porque passou por mim, eu já compreendo, sinto que o outro sente. Ainda mais, imagina, eu sempre trabalhei, sempre fui terapeuta, há 30 anos terapeuta, então você imagina, eu ficava, nossa, no começo da minha carreira, eu ficava de cama, parecia que eu ficava, no final da semana eu estava, parecia que eu fiquei doente. Até eu aprender a, primeiro, lidar com essas situações e entender que a gente tem que ter estratégias cognitivas para a gente também ser empático. Por quê? Porque se eu coloco toda a minha energia para compreender o outro, eu vou ficar com menos. E essa fragilidade que vai acontecer conosco, ela não é boa nem para a gente nem para o outro. Então, para que a gente possa ser empática na maneira integral, a gente tem que ter muito essa ideia de autorregulação. Então, quanto que eu posso me deixar viver o que a outra pessoa está vivendo? E para isso, a gente precisa de muito autoconhecimento. Então, por isso que todas essas habilidades vão se conversando e para justamente nos levar num processo de evolução, né? Eu estou vendo aqui, porque a empatia, ela tem um caminho, o treino da empatia leva ao que a gente chama de compaixão, que é, eu acho, assim, o suprassumo, né, das competências emocionais. Eu confesso que eu ainda preciso de muito treino, de muita vivência para ter esse olhar de compaixão, né, compassivo, como muitas pessoas chamam. Eu tenho uma pessoa muito querida que até trabalha comigo na NeuroConnect, que é a Luísa Iromi. Ela é uma instrutora de mindfulness, assim, das mais capacitadas. É bacana. E ela, a vivência, né, que ela tem com o mindfulness, com a atenção plena, faz com que ela tenha insights e seja um exemplo tão maravilhoso do que é compaixão, que eu acho que a gente precisa de muita experiência para poder, de fato, viver esse conceito aí. Mas eu acho que quanto mais a gente puder treinar a empatia dessa forma integral, a gente vai treinando e chegando mais próximo desse exercício compassivo, que é tão importante, tão necessário, não só para nós, porque é muito protetor, né, da nossa integridade, mas como também como é muito promotor para o outro. Importantíssimo, né, você ter falado isso. Por quê? Porque também o empático né, então demasia, como né, você falou, ele acaba sendo né, sugado, como você muito bem colocou, né, Dri? Agora Fê, já vai. eu vou só fazer uma colocação aqui, não sei se tem mães que têm filhos pequenos, a gente consegue ver já nas crianças, aquelas crianças que são
mais empáticas, que são mais suscetíveis a essa empatia mais emocional, e quanto elas sofrem. E dependendo da personalidade que elas têm, elas não vão demonstrar. E isso vai criar um ciclo de estresse mais difícil para elas, que pode até levar a doenças de saúde mental. Então, acho que ficar atento para como que... porque nós, né, adultos, boas mães, como vocês são e tal, a gente acaba querendo ensinar para a criança, olha, pense como o outro, o que o outro ia querer sentir, né? Ia querer sentir, perdão, ia agir nessa forma. E a gente tem que também estar atento para como que essa criança lida com a empatia emocional, porque para a gente justamente dar ferramentas para ela poder equilibrar essa competência e não ser nociva a ela, né? Exatamente. Não, isso super importante, por quê? Porque senão a gente acaba, né, fazendo que é uma sobrecarga nela, e se, né, então ela já tiver essa tendência dessa empatia, né, emocional exagerada, aí depois a gente vai colher nela uma sobrecarga grande, né, Dri? Agora, já que você pincelou a, né, compaixão, muita gente confunde, né, compaixão com dó. E é tão diferente, né, Dri? Tão diferente. Eu até brinco com as pessoas, eu não gosto que as pessoas tenham dó, porque assim, dó parece que tira toda a potência da pessoa. E a Então, compaixão, pelo contrário, a pessoa compassiva, ela é altamente potente, né? Ela é muito competente e por isso ela consegue exercitar a compaixão. E a dó, eu acho assim muito limitante. A dó é você tirar completamente a força daquela pessoa. Então, eu costumo não me vincular a esse sentimento de dó. É óbvio que às vezes a gente tem situações por exemplo, de extrema miséria, que faz com que a gente condoa, né? Aquela coisa que até tem a ver com você ficar dói com a gente, né? isso. Ter dó é isso, é você também doer na gente. Mas a compaixão é bem diferente mesmo. Aí, então, né, em si, a gente puder ir, né, fechando, porque como passa o tempo com você, se a gente puder fazer um resumão, quais seriam, na sua opinião, os principais ganhos emocionais nessa pandemia? Olha, eu acho que se a gente pôde, né, e ainda pode, porque acho que a gente está falando de uma vida de presentes, né? Cada vez mais a gente está se dando conta do quanto olhar para o dia, um dia por vez, o quanto que isto é importante, precioso para a gente. Como olhar para frente ficou mais obscuro, mais nublado, isso nos força a olhar para o agora. Então, a possibilidade de você se dar mais conta do seu momento presente já é também um ganho. A possibilidade de você exercitar competências emocionais, como a empatia, quando você está bem, com saúde, com recursos, e pode fazer algo para outro que não tenha, que não possa. Quando você está quando a gente fala também de educação, quando você tem a oportunidade de poder estar mais perto dos seus filhos, apesar de hoje a gente sabe também que quem tem filhos pequenos, do mesmo jeito que é muito bacana estar muito tempo com eles, tem um outro lado que é de deixar enlouquecidos estar muito tempo com as crianças. Mas poder ver nesse momento, essa oportunidade de exercitar competências emocionais ou socioemocionais, eu acho assim primoroso e é um ganho que nós vamos levar, né, para a nossa vida de uma maneira muito preciosa, porque cada vez mais a gente vê o quanto que as emoções estão altamente conectadas com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde espiritual. Então, quanto mais a gente pudesse dar conta do que é esse processo emocional, do quanto de presente a gente precisa se imbuir
para poder lidar com isso, mesmo em situações adversas, mesmo em situações tão difíceis como essa que a gente vive hoje, é um ganho grandioso. Então, esse que é o meu entendimento aí desse processo todo. Muito Não bom. é? Não, muito bom. E era isso tudo, né, e que você, né, falou. Com certeza, eu acho, né, que a gente vai, né, então, poder ir aplicando nesse novo normal, né? Que ninguém sabe muito bem ainda como vai ser esse novo normal, né? Há quem, Verdade. há quem diga E que não você... vai, que não Hã? vai mudar nada, há quem diga, né, que tudo vai mudar, né? Eu não sei muito bem no que você acredita, Adri. Eu, particularmente, né, eu não acredito numa mudança geral, né, que vai vir algo tão novo, algo não sei o quê. Mas eu acredito sim que é em algumas mudanças, né, pequenas mudanças, né, pessoais, que é para um todo, né? Mas queria te ouvir aqui, que você acredita, a gente tem uns minutinhos ainda. Olha, eu também acredito que algumas coisas, de fato, vão mudar. Primeiro, porque nós estamos experimentando algumas condições que dificilmente vão voltar para trás. Por exemplo, essa vida mais digitalizada, Sim, dificilmente isso vai voltar para trás. sim. Dificilmente o fato da gente ter aprendido hoje. Eu, por exemplo, eu nunca fazia terapia, nunca, É, minto nunca. Para as pessoas que moravam em São Paulo, é, eu não fazia terapia virtual, vamos dizer é, assim, nem é, por Skype, nem por vídeo é, WhatsApp. Eu só fazia essas terapias porque eu tenho um paciente, vamos dizer, até em Londres eu é, tenho um paciente no Pará, enfim. é, E eu aprendi a fazer agora e vi é. que é muito possível, dependendo da situação, dependendo da abordagem, Sim, você trabalhar dessa forma. sim, Então, eu vejo que muita coisa vai realmente ficar sim, dessas mudanças todas. A própria escola, inclusive eu na NeuroConnect estou ajudando junto com o grupo, né, com o grupo da NeuroConnect, a formar uma nova, vamos dizer, plataforma, um compêndio de conhecimento sobre saúde mental nas escolas públicas, um sim. material inédito que Legal. nunca teve, uma coisa maravilhosa. Eu até comentei com você, Ah, porque eu estava é, enlouquecida é, esses dias. é. Óbvio que isso vai ser um caminho Sim, muito bacana e muito lógico. difícil de voltar para trás, muito difícil dos professores, depois que entenderem o impacto que as emoções têm na aprendizagem, vai ser muito difícil eles não olharem para isso para promover a aprendizagem dos seus Sim, alunos. sim, Também outros aspectos, como a gente aprender o quanto a emoção nos afeta, o sim, quanto você está com medo, o quanto você está ansioso ou frustrado, afeta o nosso ser como um todo, afeta a nossa cognição, a gente fica menos atento, a gente fica com sim, menos memória, sim. a gente fica com menos vontade. E, então, a gente aprender tudo isso, acho que não tem como voltar para trás. Esses Verdade. aprendizados, que cada vez mais são mais espalhados, né? Porque, óbvio que já tinham pessoas que sabiam disso antes, Sim, mas hoje, você vê, a gente está... Olha o que tem de live, e é, veja quantas lives não falam sobre esse assunto. é, Então, acho que são esses movimentos que não vão que a gente não volta para trás, esses é. vão continuar. Bom. Dri, super obrigada. Gente, De super nada. obrigada aqui pela presença. E se tiver ficado alguma dúvida, podem mandar aqui para o direct que eu encaminho, né? Que é para a Dri, que ela é super ocupada. Dri, Mas a gente sempre dá um jeito. super obrigada. Né, Dri, né, você quer deixar aqui, né, então, o seu contato aqui, né, que eu já postei, mas eu vou, né, repostar. Comprem o livro Lógico. Frustração, que, Hã? gente, Ah, comprem que é o livro, né, Frustração, certo? ai, que Adri, é tudo delícia. de Olha, bom, gente. eu tô colando do livro. É, Você sabe que eu é. estava aqui, enquanto falava com você, relendo. E acho que eu queria deixar aqui para Nossa, as pessoas é meu livro essa de página aqui, cabeceira. Gente, essa essa... mandala é a coisa mais linda do mundo.
É que eu chamo, né, que é de Eu acho, mandala, né? eu queria deixar essa mandala de presente assim para vocês, que é um exercício de autorreflexão, de ver o quanto que vocês estão desenvolvidos nas competências emocionais. Isso dá uma clareza para a gente dar o nosso próximo passo, dá uma clareza para a Gente, gente se organizar esse internamente. livro muda a vida das pessoas. Vocês vão entender quando, olha, quando vocês estiverem com ele na mão, vocês pegam essa mandala, aí vocês vão fazer, aí vocês vão ler cada competência emocional, aí vocês vão começar a desenvolver cada uma e a vida vai mudar, com certeza. Dri, super Amém. obrigada. Eu ficaria horas aqui, mas o na Instagram ele não deixa e eu vou querer deixar gravado aqui que é na IGTV, que é para quem não pôde estar aqui presente ou que é para quem quiser rever a nossa live. Super obrigada, você mora aqui. Muito obrigada, Adri. Eu que agradeço, Fê. Foi um presente estar com você nesse momento. Ó, coração também para você. Coração. Gente, super e obrigada. até breve. Uma linda noite para vocês. Tchau.